Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Então, mais uma vez estamos aqui para trazer mais um estudo da Palavra de Deus. Então, alguns irmãos têm me perguntado se está perto do fim do mundo, se o mundo vai se acabar. E nessa mensagem de hoje nós vamos tirar algumas dúvidas e quero que vocês me prestem bem atenção. E nós vamos dirimir todas as dúvidas. Então, nós entendemos que o fim do mundo não está perto e que o mundo não vai se acabar, pelo menos agora. O que está perto é o fim de um tempo, da volta de Cristo, do arrebatamento, onde ele vem para buscar a sua igreja. Então, eu pergunto para vocês: você está preparado para se encontrar com Cristo? Então, hoje nós vamos falar sobre a preparação necessária para a volta de Cristo. Então vamos abrir nossas Bíblias em Amós, no capítulo 4 e no versículo 12, que diz assim a palavra de Deus: Prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com o teu Deus. Então nós temos aqui esse texto usado pelo profeta de Deus, representante de Deus ao povo de Israel, e no contexto que o povo estava em pecado, e Oséias faz uma advertência, que o povo de Israel tinha que se preparar para o julgamento final. Então, trazendo para o contexto da igreja hoje, nós podemos perguntar aos irmãos: você está preparado para se encontrar com Cristo no arrebatamento da sua igreja? Então, hoje nós vamos mostrar para os irmãos como está preparado para a volta de Cristo. Qual é a preparação necessária que nós devemos fazer? Como eu perguntei a você, você está preparado para a volta de Cristo? Só dando um exemplo, hoje quando a gente vai receber uma pessoa importante, em nossa casa, o que é que acontece? Nós nos preparamos, arrumamos a casa, vestimos uma roupa bonita. Então, por quê? Porque nós damos importância àquela pessoa distinta. Então, com Jesus, na sua volta, não deve ser diferente. A sua igreja deve estar preparada para a pessoa mais importante da sua vida, que é o seu noivo. Então, por isso que nós devemos estar preparados para a volta de Cristo. Então, o que eu quero que vocês entendam nesta noite é que o crente verdadeiro, ele está preparado para a volta de Cristo. Então vamos ver o que a Bíblia nos ensina, como se preparar para a volta de Cristo. Primeiro nós vamos entender que muitos me perguntaram: será que Jesus Cristo vai voltar mesmo? Que já faz mais de 2000 anos e ele ainda não voltou? Então nós vamos ver que esta volta é certa. Por quê? Porque ela foi anunciada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Se você abrir sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 24, lá em Marcos, capítulo 13, lá em Lucas, capítulo 21, lá o próprio Senhor Jesus Cristo ele vai anunciar a sua volta, onde os discípulos estavam perguntando o que iria acontecer antes de acontecer a sua volta. E Jesus Cristo vai explicar ali naqueles 3 textos que eu falei. Mas em toda a Bíblia, no Antigo Testamento, vai falar também a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo. Também foi anunciada a sua volta pelos próprios anjos. Lá em Atos, no capítulo 1 e no versículo 11, onde lá está escrito o seguinte: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que foi assunto ao céu, virá de modo como vistes subir. Então nós vemos aí que realmente a volta de Cristo é certa, porque ele anunciou, os anjos anunciou, e ele certamente virá. Então, como e quando isso vai acontecer? Então a Bíblia diz que o dia e a hora ninguém sabe, mas Jesus Cristo ele deixou aí algumas dicas, para que a igreja ficasse atenta. Por exemplo, lá em Mateus, no capítulo 24, de 36 a 44, ele vai relatar isso aí. Vamos fazer essa leitura. Mateus 24, versículo de 36 a 44, diz assim: Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe,
nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então nós temos aqui nesse texto que realmente o dia e a hora só quem sabe é o Pai. Então por isso que nós devemos vigiar, por isso que nós devemos estar atento, porque Cristo pode voltar a qualquer momento, até hoje ou amanhã. Como eu disse, nós não sabemos nem o dia nem a hora. Mas nesse texto nós vemos que ele deixou nesse texto de Mateus 24, ele deixou algumas dicas. E que dicas foram essas? Ele diz o seguinte: olhe, quando vierem muitos em meu nome, é que isso vai acontecer. E nós já vemos e ouvimos de falar de várias pessoas que se dizem Cristo. Nesses últimos anos tem aparecido falsos cristos, falsos profetas. Ele também, outra dica, que vai ter guerras e rumores de guerras. Então, nos últimos 50 anos, se os irmãos lerem nos jornais, vocês já ouviram falar de muitas guerras que têm acontecido ultimamente, E terremotos também em vários lugares. Fome também tem aparecido em vários lugares. Então, tudo isso aí, nós temos aqui nesse texto de Mateus 24, relatando a respeito disso. E tudo isso está acontecendo. E isto comprova realmente que a vinda do Filho do Homem está próxima. O arrebatamento da igreja cada dia mais se aproxima. Se há 2000 anos atrás já estava próximo, imagine agora que está mais próximo ainda. A Bíblia diz que isso vede e não vos assustei, porque ainda não é o fim. É o princípio das dores. Então, se é o princípio das dores, as dores maiores, vai ter quem for participar da tribulação, que são os não crentes hoje e o Israel de Deus, certo? Que Israel é uma coisa, igreja é outra, certo? Então, na tribulação vai ser para o povo de Israel. A igreja não vai participar da grande tribulação. Então, vemos pelos sinais aí, nesse texto, nós vemos pelos sinais que realmente a volta de Cristo está próxima. E lembre-se, nós temos aí vários exemplos que Jesus deu. Quando ele for vir, vai vir de surpresa, como um ladrão. Você não vai estar esperando. Então, se prepare realmente para a volta de Cristo. Então, pergunto a você, você está preparado para se encontrar com Cristo? Nós vamos ver qual é a preparação necessária. Então, nós vimos que a volta de Cristo é certa, porque foi anunciada por Jesus e também pelos anjos. Agora, vamos ver como é que nós devemos nos preparar para esta volta. Primeira coisa, nós devemos nos preparar fisicamente. Como? Tornando o nosso corpo um verdadeiro templo do Espírito Santo, como está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 6, que eu vou ler para vocês esse texto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, vou ler apenas 2 versículos, 19 e o 20, que diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo.
Então é desta forma que nós devemos estar preparados fisicamente, tornando o nosso corpo como o verdadeiro templo do Espírito Santo. Segunda coisa que nós temos que fazer fisicamente é conservando o nosso corpo. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos realmente que estar preparados fisicamente, com um corpo conservado. E por último, nós temos que viver de forma imaculada, como também, não apenas Paulo, mas também o apóstolo Pedro também vai nos exortar. Vou ler mais esse versículo aqui para vocês ficarem ainda com mais certeza. Diz assim, 2 Pedro 3:14, que diz que nós devemos nos empenhar por ser desachado por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Então é desta forma que nós devemos estar preparados fisicamente, com o corpo como o templo do Espírito Santo, sem mácula, um corpo santo. É assim que nós devemos viver no mundo de pecado como o de hoje. E não é impossível, que o próprio Noé também viveu numa geração pervertida, perversa, mas permaneceu firme e a Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus. Então, segunda coisa, nós devemos preparar fisicamente e também, principalmente, espiritualmente. Por quê? O que nós devemos fazer? Primeira coisa, deixar a palavra de Deus penetrar em nossa mente, nosso espírito. Lá em Hebreus 4:12 vai afirmar isso, que ela nos traz entendimento, discernimento. A gente vai poder compreender o que é certo e o que é errado. A palavra de Deus, ela traz sabedoria para os simples. Então, ela nos dá direção, ela nos dá discernimento sobre todas as coisas. Segunda coisa, nós devemos olhar para Jesus. Em Hebreus também vai nos afirmar, nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da fé. O próprio Jesus Cristo, ele é o autor, ele que morreu na cruz por nós para nos dar esta tão grande salvação. E ele também é o consumador, ele é o sacerdote e ao mesmo tempo foi o sacrifício. Então nós devemos olhar firmemente para Jesus. Nós temos um exemplo a seguir, que é o Senhor Jesus Cristo. E por último, observando os mandamentos de Deus. Vamos ler 1 João 2, versículo 3-6, diz assim: Ora, sabemos o que temos conhecido, por isto, se guardamos os seus mandamentos, aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então nós temos aqui que o apóstolo João está nos exortando a observar os mandamentos de Deus e colocar em prática em nossas vidas. Eu vou fazer aqui só uma ilustração para vocês entenderem melhor o que estou querendo dizer. Por exemplo, ninguém teme fazer uma prova quando se está preparado. Por exemplo, vai ter uma prova no final do mês e você está preparado, então você não tem de que temer, porque você está preparado. A volta de Cristo nós temos que estar dessa mesma forma. Se Cristo vai voltar hoje, amanhã, ou depois, ou daqui a um mês, não importa. O que importa é nós, como seus filhos, estarmos preparados para subir juntamente com Ele. Então eu pergunto a você, você está preparado para encontrar-se com Cristo nos ares? Então agora nós vamos ver o que vai acontecer com quem está preparado, certo? Vamos ver a recompensa final para quem está preparado e a recompensa final para quem não está preparado. Primeiro, para quem não está preparado, qual é a recompensa final? Vai sofrer as consequências da ira de Deus, como está escrito lá em Apocalipse, capítulo 15 e 16. Vou ler para vocês. Apocalipse, capítulo 6, versículo 15 e 16 diz assim: Os reis da terra,
os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderão nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Então nós temos aqui a recompensa para quem não subir no arrebatamento. Vai enfrentar a grande tribulação e vai cair a ira de Deus sobre eles. Nós entendemos que Deus é amor, mas ao mesmo tempo Deus é justiça. Então aquele que não estiver preparado para subir com Cristo, ele infelizmente vai sofrer as penalidades. E ninguém pode o deter, né? Como a Bíblia diz, que ninguém pode o deter. Segunda coisa, vai ser separado de Deus para sempre. Voltando aqui para Mateus, só para vocês ver o que acontece com quem não estiver preparado. Mateus capítulo 25, e no versículo 41, diz o seguinte: Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus anjos. Então vemos aqui que para quem não está preparado, não vai ser muito bom, né? Porque Jesus vai olhar para você e dizer assim: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Você tem a oportunidade de se preparar antes da volta de Cristo. Nós entendemos que a graça de Deus, ela é suficiente para salvar todos. O que Cristo fez na cruz por nós é o suficiente para salvar todo homem, mas ela é apenas eficiente para os que crerem. Se prepare antes da volta de Cristo para você não sofrer estas penalidades. Então, para os que estiverem preparados, vamos ver qual é a recompensa final para quem está preparado para a volta de Cristo. Primeiro, como igreja, noiva de Cristo, nós vamos subir e vamos ter uma grande festa no céu, as bodas do Cordeiro. E ainda em Mateus, no capítulo 25, 34, ele vai dizer o seguinte para aqueles que estão preparados: Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Então a recompensa final para quem está preparado é essa: é governar no milênio, né? Com o Senhor Jesus Cristo, a igreja. Ele dá até aqui um exemplo, né? Uma ilustração, no capítulo 25, sobre as 10 virgens. Né? As 10 virgens, 5 estavam preparadas, mas 5 não estavam. E o que aconteceu? Passando o noivo, as 5 que estavam preparadas acompanharam o noivo, mas as 5 que não estavam preparadas, foi que o noivo disse para ela: eu nem vos conheço. Então é desta forma que nós devemos estar preparados como as 5 virgens prudentes, e não como aquelas 5 virgens nécias. Então vamos concluir dizendo que a volta de Cristo é certa. Quem se prepara será recompensado, como nós vimos aí ao longo desses textos. Então, que Deus os abençoe e eu espero que tenha tirado algumas de suas dúvidas. E até outra oportunidade.